mudar as coisas, deixar as coisas mais bonitas. O imperador Nero ele era um arquiteto exímio. Ele viu que a Roma, ela estava um pouco arcaica, e ele resolveu tocar fogo em Roma. E diz a história secular que Nero tocou fogo em Roma. E sabe o que ele fez? Ele acusou os cristãos para que as investigações não viessem sobre ele. Então ele colocou a culpa em Paulo, em Pedro, em João e todos aqueles que professavam o nome de Jesus. Então a perseguição aos cristãos aumentaram ainda mais, porque eles pregavam a Jesus e ainda estavam sendo acusados de ter colocado fogo em Roma. Sabe o que Nero fez? Enquanto Paulo estava aprisionado, os demais cristãos, o líder estava preso, mas os seus liderados, sabe o que Nero estava fazendo? Na história diz que, irmãos, nos seus lugares de festas, nos seus lugares de guerra, nos seus lugares de combate, aonde os soldados iam guerrear, e os imperadores todos assentados estavam assistindo aquilo como se fosse um divertimento. E quando chegava a noite, não tinha um poste como hoje tem, tinha que clarear de alguma forma. Sabe qual era a forma que Nero fazia quando a noite chegava, para continuar os prazeres e os seus deleites? A história diz que homens cheios do Espírito Santo, chamados de cristãos, eram colocados, fincados em estacas, em volta dos estádios, em volta dos lugares aonde eles estavam. Colocavam um pinche sobre a vida deste cristão. Eles estavam vivos, colocados numa estaca, colocavam um material inflamável, um tipo de pinche, e tocava fogo, enquanto o cristão que acreditava em Jesus, que era servo de Jesus, que era bom discípulo de Jesus, estava sendo queimado. Eles estavam se divertindo. Oh, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que vergonha para nós, irmãos. Os nossos queridos irmãos estavam sendo queimados, e nós ainda assim hoje não temos a coragem e a ousadia de falar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus nos levante nesta noite num ato de reflexão. Louvado seja o nome do Senhor. Se tinha um homem que poderia participar de uma ceia sem nada passar na sua mente, era Estevão. Se tinha um homem que poderia participar de uma ceia dizendo: a minha missão está cumprida, o meu propósito está cumprido, é o apóstolo Paulo. Estava preso. Aí ele vendo, irmãos, que a igreja de Éfeso, a qual Timóteo estava pastoreando, estava com dificuldades. Agora Paulo começa a escrever, e no capítulo 2 desta carta que nós lemos, Paulo aconselhando a Timóteo para continuar sendo um bom discípulo, ele diz: fortifica-te, meu filho, na graça em que há em Cristo Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu vejo aqui a primeira metáfora de Paulo a Timóteo. Paulo olhava os soldados romanos, todos fortes, todos com seu escudo, as suas lanças, e eles, os soldados romanos, quando eles estavam ordenados para alguma coisa, eles se empenhavam de uma forma tremenda. Eles não saíam nem para a direita e nem para a esquerda. Eles sabiam que eles tinham que obedecer à voz do comandante. Eles sabiam que ele tinha que se esforçar para executar a missão. Então Paulo, exemplificando o soldado romano, diz para Timóteo: Timóteo, eu quero que você seja como um soldado, mas não um soldado romano. Eu quero que você seja como um soldado, e um bom soldado de Cristo. Quantos soldados de Cristo nós temos aqui esta noite? Levante a sua mão, soldado de Cristo. Você foi alistado no exército de Deus para fazer se cumprir a palavra de Deus nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu vejo que
um soldado tem que fazer é obedecer a voz do seu comandante. O nosso comandante se chama Jesus Cristo Nazareno, louvado seja Deus, o qual nesta noite, em simbologia, nós estaremos comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer em rápidas palavras: o soldado de Cristo deve, em primeiro lugar, obedecer a voz do seu comandante. Em segundo lugar, ele tem que saber com quem ele está guerreando e qual é a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer uma paradinha rápida aqui neste segundo tópico, aonde que eu disse a vocês que o soldado de Cristo deve saber com quem é a guerra, com quem é a guerra, com quem nós estamos guerreando. Preste bem atenção, quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, ele diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, revestido de toda a armadura de Deus. E ele diz assim: olha, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Em uma tradução, mas no original, Paulo está dizendo: a nossa luta não é contra homem, mas é contra potestades e principados. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, deixa eu te dizer, neste momento que você vai participar do corpo e do sangue de Jesus, a sua luta não é com o pastor, a sua luta não é como os obreiros, presbíteros, nem os diáconos e nem os cooperadores. Ei, a sua luta é a sua guerra, não é com as irmãs do círculo de oração. Ei, a sua luta e a sua guerra não é com a mocidade, não é com o porteiro, não é com os irmãos. Não, irmão, vocês fazem parte do mesmo exército. Vamos dar as mãos, oh aleluia. A nossa guerra, a nossa luta é contra os principados e potestades. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo poderia, se nesta noite Paulo estivesse aqui, Paulo ia dizer: pastor Isaías, pega o escudo, e André pega o capacete, ele pega a flecha, ele pega a espada, vamos guerrear, vamos guerrear. Louvado seja Deus. Como bom soldado de Cristo, como bom discípulo de Cristo, nós temos que entender isso. A nossa luta são contra as potestades e os principados, para que quando chega num culto de ceia, nada esteja acometendo a sua cabeça, a sua mente. Ah, mas o irmão falou de mim. Ah, mas o irmão está me perseguindo. Ah, mas o irmão não deixou trabalhar. Ah, mas o irmão não me cumprimentou. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto. Irmão, entenda isso nesta noite. O Espírito de Deus está aqui proclamando de bom e alto som: a sua luta não é contra homem nenhum. Oh aleluia. A sua luta é contra os principados e potestades. Agora imagine, irmãos, um soldado, um exército postado para a guerra. Nós estamos postados para a guerra. Vamos lá, pastor Isaías, fica do meu lado. Vamos lá, Carlos, vamos lá. Todo mundo se aparelha. Já descobrimos quem que é o nosso inimigo. Aí os que estão com o escudo ficam na frente. Agora você já imaginou aqueles que estão com a arma chamada escudo, protegendo dos ataques do inimigo. Mas o nosso irmão que está com a lança, ao invés de atirar a lança, ou ao invés de atirar a flecha no nosso adversário, começar a atirar nas nossas costas. Começar a ferir aquele que está com o escudo empunhado para defender esta igreja. O bom soldado de Cristo, ele defende o reino de Deus. Deixa eu explicar para você o que o Espírito de Deus diz para nós esta noite. Ei, fortifica-te na graça do Senhor Jesus Cristo e suporta comigo as aflições como um bom soldado. E o bom soldado não se mistura com as coisas deste mundo. Ei, irmão, você foi escolhido para ser soldado de Cristo. E você entendeu aqui nesta noite que a sua luta não é contra ninguém, não é contra o homem nenhum, mas é contra os principados e potestades. Aleluia.
E o diabo sabe disso. Pastor Isaías, o diabo ele tem as estratégias certas. Ele sabe que um exército, Jesus disse, um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não vai para frente. E o inimigo sabe disso. Se toda a igreja pegar a mão na ponta da corda e todos puxarmos para o mesmo lado, o inimigo sabe que a derrota dele vai ser certa. Aí ele lança seta no meio da igreja, tenta dividir a irmã contra o irmão, o jovem contra a irmã contra os obreiros. E o sangue de Jesus Cristo tem poder, porque nós nesta noite vamos ser guardados pelo escudo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um bom discípulo nesta noite, cheio do Espírito Santo e entendendo que o propósito de Deus é que este exército defenda o reino de Deus, lute pelo reino de Deus e vença o inimigo em nome de Jesus Cristo. Aí Paulo diz: Timóteo, como um bom soldado você fez bem, mas tem outra coisa. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que milita não deve militar, deve militar legitimamente. E eu lembro essa expressão e fui buscar um conhecimento, a expressão mais a fundo para a gente entender. Ele está falando de um atleta. Paulo está falando de um atleta que se prepara para a competição. E toda competição não existe regras. E Paulo está falando de Timóteo, um atleta, quando ele vai para a competição, se ele não guardar as regras, ele é desclassificado e perde a sua coroa. Mesmo que vença a luta, mesmo que vença a corrida, mas ele vai perder a coroa. Hoje nós conhecemos isso como doping. Paulo queria dizer para Timóteo: Timóteo, você é um bom soldado, mas como um bom atleta, Timóteo, cumpre, arrisca as regras de Jesus Cristo. Não vamos tomar o doping do inimigo na nossa vida para estar no meio daqueles que estão correndo a boa corrida, aqueles que estão falando a verdade. Paulo diz: seja legítimo o seu combate, seja legítimo a sua corrida. Nada de fingimento, nada de fingir línguas estranhas, nada de fingir profecias, nada de fingir pregações, nada de fingir um pseudo-cristianismo. Seja verdadeiro, Timóteo, para você não perder a coroa da vida eterna. Seja legítimo. Nesta noite o Espírito de Deus diz assim: você vai participar do corpo e do sangue com legitimidade, sem fingimento. Você é sim soldado, você é sim um bom atleta que cumpre e arrisca as regras de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé, irmão. O tempo se foi. Gostaria de falar do lavrador, mas o tempo se foi e nós temos que cear. Eu queria parar aqui. Timóteo, seja como um atleta não fingido. Pastor Isaías, na casa de Deus não pode existir fingimento. Obreiros, não pode existir fingimento na casa de Deus. Jovens, não pode haver fingimento na casa de Deus. Irmãs, não pode haver fingimento na casa de Deus. Irmãos, não pode haver fingimento na casa de Deus. Suporta as boas aflições como um bom soldado, e como um bom atleta vamos cumprir a risca os mandamentos de Jesus, as regras de Jesus. Como foi esta semana? Como foi esse mês? Quando nós estivemos diante de oportunidade de cumprir as regras, como foi? Será que nós obedecemos as regras? Será que nós cumprimos à risca aquilo que Jesus nos determinou? E Paulo, quando se trata em ceia, ele dá um conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se dentro do coração existe a verdade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
É o que nós vamos fazer neste momento. Feche os seus olhos. Aquele que milita na obra, na casa de Deus, deve militar legitimamente. Nada de fingimento. Oh meu Deus. É um culto, Senhor, onde nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue. E nós fomos alistados, Senhor, para esta guerra. E este Teu corpo e o Teu sangue vai ser alimento para a nossa alma. E nós nesta noite queremos, Senhor, sem fingimento nenhum, fazer uma reflexão da nossa vida. Se nós verdadeiramente cumprimos as regras do Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus passeia pela nave da igreja. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aonde estiver verdade, Senhor, começa a manifestar o Teu Espírito. Nós estamos agora examinando, Senhor, a nossa performance na Sua casa. Nós estamos examinando a nós mesmos, Senhor, se a verdade é o nosso coração. Venha habitar nele agora, Jesus. Venha, Espírito Santo, trazer alegria. Venha trazer as línguas estranhas. Venha trazer as lágrimas, porque nós não somos fingidos. Nós cumprimos a risca, Senhor. Nós estamos nos desanimando agora, Senhor. Nós estamos nos examinando, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você que quer receber uma oração do Senhor, para participar dessa ceia agora, sem nenhuma acusação do inimigo, nós queremos quebrar toda acusação do inimigo aqui agora, em nome de Jesus. Você é um bom discípulo de Cristo. Você é um bom discípulo de Cristo. Venha aqui à frente, estaremos orando, porque logo depois o pastor estará ministrando a Santa Ceia. Venha correndo, o tempo se foi, venha correndo, para nós orarmos e estar com a nossa mente verdadeiramente livre para participar do corpo e do sangue de Jesus. O Espírito de Deus falou aqui esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus, eis aí os teus filhos verdadeiros. Aleluia. És totalmente amável, totalmente digno. Como bom soldado de Cristo, a comunhão entre a igreja. Como bom soldado de Cristo, a comunhão entre os irmãos. Luz das nações, oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você vai participar do corpo e do sangue sem nenhuma acusação. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar e determinar a vitória na sua vida. A briga que aconteceu com você na sua casa, venha apresentar ao Senhor e ficar com a sua mente livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que pegar desse pão verdadeiro. Nós temos que tomar desse vinho verdadeiros. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus tremendo de glória. Deus está fazendo uma obra aqui, irmão. Talvez você não esteja entendendo, mas o Espírito de Deus está entendendo a obra sendo feita. Receba em nome de Jesus o perdão de Deus. Receba em nome de Jesus toda acusação do inimigo. Vai abater agora em nome de Jesus. Eu determino agora a vitória para a sua vida. Todos quantos estão aqui na frente, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a liberdade do Espírito, a liberdade para a adoração, a liberdade para a obra, a liberdade para a bacia de Candaraia. Oh Senhor, sobre